Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Coffee Cast. Aqui você vai conhecer os bastidores do marketing digital e as melhores estratégias para se destacar como social media. Eu sou Rafael Vieira, esse é o quinto episódio do podcast e hoje eu tô aqui com um convidado mega especial. Se apresenta, Jadson, para quem tá aqui escutando, para Fala quem tá te galera, vendo. meu nome é Jadson, sou engenheiro civil e já estou na consultoria com o Fire já faz um tempinho, tá me ajudando muito nessa parte de video marketing. Que massa, cara. E hoje a gente vai abordar um pouco esse tema de, assim, o Jadson, ele é um profissional de engenharia e eu acho que a pergunta que paira aqui é: preciso aprender marketing? Acho que essa pergunta passou por você em algum momento, a gente vai chegar nela. Mas antes disso, Jadson, para quem não te conhece, cara, eu queria que você me desse um pouco de contexto, me conta um pouco da tua história profissional, quem é o Jadson engenheiro e como que você chegou até aqui. Então, eu sou engenheiro civil, eu estou formado hoje já há quase 5 anos, 4 e meio, quase 5 anos. Estudei com o Rafael, inclusive. Eh, Hoje eu sou engenheiro civil e eu atuo na SEDUC, na Secretaria de Educação aqui do Estado, fazendo principalmente fiscalizações e vistorias das escolas e de obras que estão em execução, né? E hoje eu faço pós-graduação em engenharia diagnóstica, que é uma área da engenharia que voltada para a questão de patologias e de problemas que podem ocorrer. E, e é isso. Cara, e assim, dentro da engenharia, quando que você percebeu que você precisava. Primeiro, assim, chegou algum momento que caiu a ficha e, assim, você pensou, cara, eu preciso aprender a fazer marketing, preciso aprender a mexer com as redes sociais, isso é importante para minha carreira. Quando que isso aconteceu para você? Cara, aconteceu no momento em que eu vi que eu estava que eu quis, conseguir captar mais clientes de particular, fora o serviço que eu já tenho hoje. E eu via que eu seguia muita gente nas redes sociais e que as pessoas, eu não sei, não tinha nunca entrei em contato, mas com certeza elas têm uma gama de clientes bem grande. Então, falei: "Cara, todo mundo que tá aqui, com certeza", eu falei: "Eu contrataria esse cara", eu pensei: "Eu contrataria Que esse massa. cara para fazer alguma coisa para mim". Aí eu falei: "Então, para alguém chegar a mim, eu tenho que fazer uma coisa que esse cara tá fazendo parecido". Então foi mais ou menos nesse contexto que eu descobri que o videomarketing, o ataque pelas redes sociais seria uma boa forma de me mostrar e de captar clientes. Que massa, cara. E você, então, já tinha visto alguns outros profissionais da engenharia Sim, fazer isso? Isso te chamou a atenção? sim. E quando foi que caiu a ficha e falou, cara, Vou vou atrás de procurar saber mais sobre isso. Assim, eu lembro que quando a gente conversou a primeira vez, você estava começando A a pós-graduação. pós-graduação, né. Sim, Essa pós te deu alguma luz para isso? Como que isso aconteceu? sim, a pós deu muita luz, porque no sentido de que até já te expliquei outras vezes, eu vi ramos que nem eu sabia que existia na engenharia. Então, após me abriu essa visão, e eu vi que aqui na cidade, aqui em Porto Velho, é bem deficiente. Todo mundo mexe com projeto, muita gente mexe com execução, mas eu vi pouca gente mexendo nessa questão dessa pós, que seria questão de vistorias, de inspeções, de perícias, voltado para Eu isso. até pedi para você, assim, as pessoas que nos escutam aqui, na sua maioria são profissionais de marketing. E é Aham. muito estranho, né, porque eu não nem sei se eu já falei isso aqui no podcast, mas eu fiz faculdade de engenharia civil. Poucas pessoas que me escutam, que me acompanham, sabem disso. Mas para quem não tem muita base da engenharia, explica de forma bem resumida o que que faz a engenharia diagnóstica. Cara, engenharia diagnóstica é como se fosse um clínico geral, um engenheiro clínico geral. Ele sabe de tudo um pouco, e quando a construção apresenta alguma doença, ou que a gente chama de patologia, alguma trinca, alguma infiltração, alguma coisa que não é normal, que você sabe que não é normal, alguma mancha, geralmente o engenheiro diagnóstico é o profissional mais indicado para atender, porque ele é, como eu falei, é como se fosse um clínico geral. Ele sabe de todos os processos um pouco. Então, ele vai saber indicar a forma mais econômica e mais eficiente de resolver o problema que você pode estar tendo. Show. E nessa tua jornada de. Então, só para a gente fazer uma cronologia, primeiro a ficha caiu, cara. Existem outras pessoas, existem profissionais fazendo isso, tem alguma coisa ali por trás. E então, se eu entendi bem, nesse momento você falou, opa, eu preciso Me mexer. me mexer nesse sentido. E o que que fez, eu tenho muita curiosidade de entender o que que fez você vir até mim. Como que, assim, a gente já se conhecia, né? Mas o que que fez você falar, me mandar uma mensagem e falar, bicho, eu quero conversar contigo?
A gente se conhecia da faculdade, né, que nem eu falei no começo, já junto. E eu já te seguia antes de tu começar a mexer exclusivamente com essa questão de video marketing, então eu já te seguia no Instagram. E eu vi que tu começou a postar muita coisa voltado para isso. Eu falei: "Cara, só que eu não sei nada, eu não sabia nada". E eu via, ao mesmo tempo que eu via muita gente que eu via: "Pá, esse cara é legal, esse cara sabe o que tá fazendo, me chama a atenção". Tinha muita gente que eu via postando coisas que, tipo assim: "Putz, que chato", tá ligado? Eu via isso. Só que eu não sabia aonde estava a diferença. Eu sabia que existia, eu via, só que eu não sabia no quê. E aí, como eu via que eu já te conhecia e vi que tu estava envolvido nessa questão de video marketing, eu falei: "Cara, a única pessoa hoje que eu tenho contato, que eu conheço, é o Rafael", e foi assim que eu cheguei em ti. Massa. E aí a gente teve uma primeira conversa, né? 2 horas de papo. É. E, cara, nessa conversa eu lembro que eu te apresentei muito do cenário um pouco mais amplo do que era o marketing. E você sentiu necessidade de aplicar para fazer isso? Quando a gente conversou, depois da conversa, você saiu daqui, você pensou o quê? Você lembra assim, mais ou menos? Cara, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Cara, eu vi que é muito mais complexo do que parece. Não é simplesmente postagens e coisas bonitas e linguagens bonitas. Tem uma ciência bem grande por trás disso, é muita coisa envolvida. Você querer fazer isso no braço, eu vi que realmente, se eu quisesse simplesmente criar um perfil, qualquer rede social profissional, e começar a jogar alguma coisa lá dentro, não ia funcionar. Eu já meio que imaginava isso, mas depois daquela conversa eu tive a certeza disso. Como eram tuas redes sociais antes, cara? Quem era o Jadson nas redes sociais antes da consultoria? Ah, cara, eu nem tinha, na verdade, o único perfil que eu tinha era Facebook e Instagram, os dois, e os dois eram completamente pessoais. Era, foto de rolê com os amigos, foto com a namorada, com o cachorro, enfim, fotos só pessoais, de viagem, essas coisas. Não tinha nada voltado pro profissional. Alguma foto ou outra de alguma viagem, que eu acabo viajando bastante, mas voltado pra isso, tipo, de mostrar para as pessoas, não tinha nada. Legal. E hoje, assim, a gente tá nesse projeto já há uns 3 meses, 4 meses Mais por ou aí. menos. E o que mudou na tua cabeça, assim? Ah, cara, foi o que eu falei, eu percebi que a complexidade é maior do que eu imaginava. Então, no decorrer dos papos contigo e tudo mais, eu tive uma noção maior do que precisava ser feito e de como precisava ser feito. Ainda tô aprendendo, ainda tô moldando muita coisa, estudando e tudo mais, mas essa percepção já aumentou bastante. Então hoje, eu já meio que tenho uma noção mediana de como funcionam as coisas lá dentro daquela rede social. Massa. O que foi mais interessante, assim, pra ti até agora? O que você olhou e falou, cara, isso é. Cara, principalmente que foi lá no começo, foi na questão que a gente trabalhou definição de persona, de público-alvo e tudo mais. Porque, cara, engenharia é um mundo. Pra quem não sabe, engenharia é um mundo, você pode fazer de tudo pra todo mundo. E se eu tentasse fazer tudo pra todo mundo, simplesmente não tem como. Não tem como você ser um médico que é cardiologista, que é ortopedista, que é tudo, não tem como. Então, e para cada caso, para cada especialidade você tem uma pessoa, um alvo. E foi nesse caso, assim, que, tipo, uma coisa que falei: "Cara, eu tenho que definir quem que eu quero atingir". Então foi uma das coisas que mais me abriu a mente, assim. E é muito louco, né? Porque isso é um negócio que. Você até falou das áreas médicas. Eu acredito que as áreas médicas, elas têm uma clareza muito forte nisso, né? Tipo, você tem que se especializar em alguma coisa. Sim. Você tem que, falando um pouco mais da nossa linguagem agora é a nossa linguagem do marketing, né? Você tem que atuar em cima de alguma persona. Aham. E na engenharia isso não acontece, né? Que você acha que você acha que um profissional dessas áreas de engenharia, até arquitetura um pouco, essas áreas de prestação de serviço, o que você diria para um profissional desse que pode mudar a carreira dele, que se alguém tivesse te dito lá atrás teria sido impactante em relação a isso? Cara, eu acho que bate muito nessa questão, que não adianta você tentar abraçar o mundo. Não adianta, embora muitas pessoas façam isso, inclusive aqui na cidade, e que conseguem fazer, de certa forma até que bem, não adianta você querer mexer com tudo. Você querer mexer com laudo, você querer mexer com perícia, você querer mexer com projetos, você querer mexer com execução, tudo isso ao mesmo tempo. Você vai acabar fazendo tudo de certa forma mediana. Enquanto você estiver bem, você está bem. Mas se chegar alguém que falar: "Não, eu só mexo com isso", e aquela pessoa consegue conquistar o espaço dela e as pessoas vejam que ela é a melhor, você muito provavelmente automaticamente aquele serviço você vai perder para aquela pessoa.
Então, nesse sentido que é bom ter cada marca que seu galho. E na engenharia é um pouquinho e a arquitetura é um pouquinho mais complicado, porque são conselhos diferentes e tem engenharia elétrica, engenharia, civil, engenharia mecânica, e querendo ou não, em algumas áreas essas engenharias acabam se chocando. "Ah, mas eu posso o engenheiro eletricista pode fazer isso, mas o civil também pode. Ah, mas eu posso fazer isso e você não pode". Tem muito essa questão de choque, então acaba tendo o que a gente chama um faz sombra em cima do outro. Então acaba até tendo algumas discussões, entre os profissionais e tudo mais. Mas é mais essa questão, você tem que escolher um lado para ir e ir. E todos os demais, por mais que hoje eu estou indo para um lado, às vezes aparece um serviço ou outro, uma coisa ou outra para fazer que vai para o outro lado. Às vezes eu aceito, às vezes eu aceito, mas eu passo por algum amigo, aceito como chegou a mim, mas eu passo por algum amigo que está indo para essa, eu acabo ajudando as outras pessoas. E você também se posiciona como, cara, eu sou a pessoa. Disso e não daquilo. Massa, Exatamente. massa. E, e é massa, porque a engenharia diagnóstica acaba sendo um diferencial, né? Sim, porque pelo menos aqui no estado, é a turma que eu estou estudando, a pós que eu estou fazendo, é a primeira do estado. Então hoje quem faz as coisas por experiência, por livro, por leitura e tudo mais. Mas ninguém hoje, a menos que veio de fora do estado, mas hoje no estado nunca teve nenhuma turma dessa especialização. Massa. E, e cara, conta um pouco pra mim como que tá sendo, assim, a gente conversou muito, já foram várias reuniões muito teóricas, mas eu sempre tentei trazer a parte um pouco mais prática, né, pro que a gente tem feito. Conta um pouco pra mim como é que tá sendo a prática de ser agora ou não mais o Jadson rolês, viagens, cachorro, família, namorada, e sim o Jadson engenheiro nas redes sociais. Como que tá sendo isso? Cara, foi que nem a gente conversou, o mais difícil foi o começo. A gente passou bastante tempo só questão de planejamento, né, de definições de alguns conceitos e direções, aquela coisa toda. Mas quando entra na rede social e realmente começa a jogar coisas ali dentro, o começo é bem complicado. Eu mesmo até hoje ainda tenho uma certa dificuldade com alguns tipos de produções, um pouco de timidez, essas coisinhas, mais devagarzinho tá sendo quebrado. Às vezes eu posto alguma coisa, a galera do próprio trabalho, então pelo direct acaba falando: "Pô, legal aquela postagem que você falou, eu curti e tal". Então, mas hoje, pra mim, o mais difícil realmente é o começo, porque você sair do zero e começar alguma coisa que você não sabe se vai dar certo, não sabe como vai funcionar, dá um medinho. Massa, e eu quero até dar um passo um pouco atrás, porque você falou um negócio que eu considero mega importante, que é a gente passou mais da metade da nossa consultoria focado no planejamento, né? E quando eu converso com um engenheiro sobre isso é até mais fácil, mas para quem não é, para quem não tem a base da importância disso, a pessoa às vezes fica um pouco assim, cara, por que eu tô só falando de planejamento e tal? Qual foi a importância para você de fazer um planejamento intenso e completo, assim, antes de começar? Uhum. Isso te ajudou de alguma forma? Ajudar, cara, com certeza, porque eu acho que é inerente da profissão, da minha formação em engenharia, a questão de planejamento, de ter tudo o máximo possível de controle nas suas mãos. A gente sabe que isso é impossível, mas o máximo que a gente puder de variáveis que a gente puder excluir, fica mais interessante, porque você sabe que tem uma projeção boa do que vai acontecer. Então, tipo assim, a gente nem falou, passou acho que uns 2 meses, eu acho que só nessa questão de planejamento, de organização de ideias, de toda essa coisa. Eu acho que como eu já estava acostumado, eu achei aquilo normal, de certa forma. Mas eu imagino que para pessoas que são de fora, com certeza ela deve pensar algo tipo: "Ah, esse cara tá me enrolando, esse cara não sabe de nada, tá só pegando meu dinheiro", alguma coisa do tipo. Mas não, cara, planejamento é algo fundamental, em tudo, em tudo. Eu sei muito, que nem eu falei, sei muito disso porque eu sou engenheiro, então pode ter certeza que quando você vê um prédio de 10 andares sendo iniciado e ele é concluído em, sei lá, tipo, 1 ano, 2 anos, cara, pra trás tem pelo menos mais uns 2 anos de planejamento, até chegar naquele ponto. Total. É, cara, eu quero ter uma pergunta que me traz muita curiosidade, que é assim, em algum momento ao longo da consultoria, você pensou em desistir, assim, sabe? Tipo, ah, cara, isso dá muito trabalho, eu não tô a fim de fazer isso, não. Teve algum momento, alguma reunião, alguma coisa que rolou que deu essa balançada, assim? Cara, de chegar a desistir, não, mas quando eu falei: "Cara, eu imaginava que ia ser muito mais fácil". Essa sensação eu já tive e parece que a cada consultoria que eu tenho piora.
Quando eu acho que eu falei: "Não, tô indo bem", aí vem tipo: "Cara, eu não tô fazendo nada, eu tenho que fazer muito mais, vai dar muito trabalho". Mas é aquela coisa, tem uma coisa que tu falou, né, não adianta você querer dar 10% e querer 100, cara. Então, eu tô indo, que nem eu falei, eu vi dando certo com pessoas, então eu falei: "Cara, deu certo com ele, por que que não pode dar certo comigo?". Só que eu não sei o que aquele cara passou pra chegar até naquele ponto, eu sei que ele tá lá, até porque quando eu conheci já estava naquele estado. Mas eu não sei o que que ele passou, mas eu imagino, hoje começando a dar esses primeiros passos, eu tenho uma noção do que ele passou e do que eu vou passar até conseguir chegar lá. Porque é complicado, é puxado, envolve muita concentração, conteúdo, leitura, além do que você já conhece para você poder fazer um texto que as pessoas entendam, principalmente na minha área, que como é uma área, querendo ou não, é bastante técnica. Se eu falar da mesma forma que eu falo com um engenheiro formado, eu chegar a falar com um dentista, cara, ele não vai entender nada, vai achar que eu tô, sei lá, tipo, querendo me achar, alguma coisa do tipo. E Então você acha que isso é comum no mercado, assim? Ou... cara, é muito comum. Eu citei o dentista, que eu lembro uma vez que eu tive um problema com o meu dente, e o cara fez tipo um laudozinho do que tinha acontecido na minha boca. Cara, eu li aquilo e não entendi nada. Eu sei que no final tava, tipo, dente número tal quebrado. Foi aquilo que me salvou, porque o que ele falou no meio era termos completamente técnicos que eu não sabia nem que existiam aquelas palavras. Então, pegar esses termos e traduzir para uma linguagem comum que qualquer pessoa consiga entender, tanto a pessoa sem escolaridade quanto um dentista, um médico ou outro engenheiro, é algo, tipo assim, é o que faz a diferença. É o que faz a diferença. Massa. Eu me lembrei de um ponto agora da consultoria que eu quero abordar, que é o seguinte: em em determinado momento, uma das coisas que eu pedi para você fazer foi um texto, né? Foi um documento para levar para potenciais clientes e eu acho que você lembra bem como é Sim. que foi o antes, o durante e o depois disso. Eu queria que você pincelasse um pouco em cima disso no sentido de, cara, como que você pensava em criar os seus conteúdos e escrever os textos, assim, você é uma pessoa que escreve super bem, tem feito alguns artigos, e, e o que que mudou na tua cabeça em relação a essa redação de conteúdos ao longo da consultoria? Assim, eu lembro muito bem daquele primeiro documento que você escreveu, eu não sei se você lembra o feedback que eu dei, Aham. mas me fala um pouco disso, assim, cara, o que que mudou em relação ao Jadson, que era engenheiro, para o Jadson agora que faz um trabalho de marketing, nesse sentido de gerar conteúdo? Cara, essa questão de usar linguagem simples, eu já meio que tenho, porque como eu falei, hoje eu trabalho como engenheiro na Secretaria de Educação, então, ou seja, eu trabalho diretamente com escolas. Então, muitas vezes tinha algum problema numa escola, alguma coisa, eu tinha que ir lá e eu tinha que acalmar, às vezes aparecia alguma rachadura, alguma trinca, alguma coisa que a gente, como técnico, a gente sabe que aquilo não é um problema sério, é algo até que relativamente comum. Mas você explicar aquilo de uma forma fácil para um diretor de escola entender e se acalmar, dá um pouco de trabalho. E eu tenho que juntar a parte de engenharia, que é o que eu já estudei, já sou formado, com a parte de marketing, juntar as 2 com a parte de marketing e vendas, juntar as 2 coisas numa coisa só, e além disso traduzir para uma linguagem simples, foi um pouco complicado, E aí mas você, nesse momento, você tinha feito um documento, né, para levar. sim. Me fala um pouco desse documento, assim, a primeira versão dele. O que que você Cara pensou quando escreveu e qual foi meu feedback? Quero que você comente sobre a isso. primeira versão eu fiz, parecia muito meio que um contrato mesmo, com tópicos, tipo, questão de objetos, questão de valores, questão de bem especificado, Qual era o teu objetivo com esse cada documento? ponto. Esse ponto foi numa situação aqui na cidade que estava sendo construído um prédio grande, no meio de uma quadra, com vários imóveis ao redor. A minha ideia era oferecer para essas pessoas um serviço e usar essa carta para tentar convencer eles a me contratar, obviamente. Mas de início eu fiz um documento meio que bem formal, assim, bem em questão de tópicos, tudo separadinho. E depois do que o Rafael deu a análise, deu a opinião dele, eu vi que poderia ser, e até depois chegou a ser feito, foi uma questão de uma carta como se fosse uma conversa, explicando os pontos, uma coisa linkada na outra, mas sem ter aquela separação bruta, assim, dizendo de tópicos, tipo, isso é isso, isso, aquilo outro. Não, foi um texto linear, uma discursiva, quase uma redação de Enem.
Deixou de ser um trabalho acadêmico, né? Eu lembro que na época eu É, falei que parecia um trabalho que a gente fazia na faculdade. Faltou só colocar o cabeçalho lá, Fundação foi mais ou Universidade menos Federal isso. de Rondônia, para ser algo que gerava interesse, né? Eu acho que Exatamente. eu lembro que o meu feedback em cima disso foi, cara, essa carta agora gera gera interesse em quem tá vendo. Cara, qual foi a maior dificuldade que você superou até agora? Cara, começando pela própria timidez e insegurança, que eu ainda tenho um pouco, mas a questão de, tipo, de que eu nunca até meu próprio Instagram pessoal, antes de eu começar a trabalhar com isso, já não tinha tanta coisa assim. Às vezes uma coisa ou outra, alguma coisa, tipo, bem, sei lá, tipo, especial, alguma coisa que eu fazia que eu acabava postando. Porque eu sempre fui meio tímido com relação a redes sociais, coisa toda. Nunca gostei de me expor tanto assim. E o que eu me propus e o que eu propus a mim mesmo foi realmente o oposto, a me expor para as pessoas me verem. Então, essa questão, assim, de quebrar essa barreira para mim foi e ainda está sendo um pouco difícil, mas está indo. E, e quais são os próximos desafios que, assim, tanto que a gente tem olhado dentro da consultoria, quanto que você olha enquanto agora um engenheiro que faz o seu próprio marketing, né? Quais são os próximos desafios que você considera que vai ter? Cara, agora que a gente já estamos começando a fazer os trabalhos diretamente lá na rede social e tudo mais, é ter uma certa constância em cima disso tudo e cada vez mais ir melhorando para poder atrair mais audiência, atrair mais atenção e, consequentemente, mais pessoas entrando em contato e, se Deus quiser, futuramente mais contratos fechados e tudo mais. Então hoje, o foco é a questão do crescimento. O começo já que eu falei, dava um medinho de começar, já foi feito. Ainda tem querendo ou não, ainda tem alguns receios, uma coisa, mas a gente tá indo, que nem eu falei, se eu olho para aquele cara que já tá bem, falo: "Cara, se eu quiser chegar nele, É só continuar o que eu já sei fazer, né? tem um caminho, não adianta eu querer de 1 a 100 sem passar pelos todos os outros números", então tem muita coisa disso. Então é isso, cara, agora é melhorar, afinar melhor ainda a questão de produção e tudo mais, e ir pra cima. Isso me lembra um pouco uma coisa que a gente falava na época da faculdade, que é assim, cara, você acha que entrar na faculdade é fácil? Difícil é sair. Difícil é sair, né? Então, assim, você achava que começar era o difícil, né? É, Mas, cara, começar é muito fácil. é, Começar você faz um e você começou. Eu acho que para quem tá fazendo, e eu acho que esse podcast vai ser bem direcionado para quem pensa em fazer seu próprio marketing, mas eu gosto de falar muito para profissionais de marketing também, profissionais de social media, e eu acho que essa ótica, esse olhar encaixa para as duas pessoas, que é o seguinte, é, muitas vezes o cliente acaba apostando em você enquanto profissional. Na engenharia também é isso, né? Acho que o uhum, cliente acaba apostando em você, não fala, cara, deixa eu apostar aqui. é, Então, às vezes, o começar não é o difícil. Você conseguir que o cliente aposte em você não é o difícil, mas dar resultado e dar constância é que é o desafio, né? Então, eu acho que para muitos profissionais de social media, para muitos profissionais do marketing, conseguir o cliente não é o difícil. Eu acho que o difícil é, cara, você conseguir fazer o cliente renovar com você e, e dar resultado para esse cara, né? Eu fico imaginando, assim, eu, apesar de ter feito engenharia, eu trabalho com marketing há, sei lá, 6, 8 anos. Desde a época da faculdade eu já trabalhava com isso. E eu fico me imaginando eu tenho uma empatia muito forte com você nesse ponto, porque eu fico me imaginando, cara, algo que eu nunca vi na vida, de repente eu falo, é isso que eu quero. Então, quais são os teus objetivos? Só pra gente já começar a encaminhar pro final, quais são os teus objetivos, cara? Quem você quer ser na rede social? Se você tivesse que definir o Jadson, engenheiro, na rede social, daqui X tempo, vai, daqui 2 anos, 5 anos, 6 meses, quem você quer ser nas redes uhum. sociais? Cara, com todo esse trabalho que eu tô fazendo, querendo ou não, ser uma referência da área que eu tô me propondo a trilhar. Porque, que nem eu falei, é uma área nova, mas como a gente tá começando, com certeza vai vir muita gente fazendo a mesma coisa, quando as pessoas começarem a ver isso. Então a minha ideia é aproveitar isso que as coisas ainda estão começando e ser o começar do começo, começar do início, enquanto ainda tá sendo iniciado, e, se tornar uma referência aqui dentro do estado, porque ainda não tem. Aqui tem muita gente que é referência em projeto, tem muita gente que é referência em construção, tem muita gente que é referência em muita coisa, mas eu não achei aqui hoje, dentro do estado, alguém que é referência na área de engenharia diagnóstica.
Eu vejo pra fora, eu vejo muita gente referência, muita gente boa. Muita gente que mexe com perícia, com avaliações, com toda essa questão. Mas hoje, aqui dentro do estado, eu não vejo. Então a minha ideia é me tornar essa referência. Massa. O quanto você acha importante profissionais de prestação de serviço, e acaba sendo um serviço de ticket alto, né? Uhum. Quanto você acha importante essas pessoas olharem para esse lado do marketing? Cara, é muito importante porque você tem um destaque, você tem um diferencial. Não adianta você ter um escritório mó legal, uma fachada legal, que as pessoas não sabem quem é você. Ninguém vai chegar em você porque viu, dificilmente. Pode até ser que tenha um doido ou outro que vá, mas ninguém vai chegar em você porque viu uma fachada de uma loja, de um escritório de engenharia legal. Dificilmente alguém vai fazer isso. Passou esse ponto, né, cara? Passou, principalmente no nosso ramo, hoje, basicamente, as pessoas. Quem procura um engenheiro são dois casos. Ou é porque conhece a pessoa, que ouviu falar, que viu a pessoa numa palestra, dando uma aula, alguma coisa do Ou teve alguma tipo. indicação, né? Ou o outro ponto é justamente essa indicação de amigos. Ah, você conhece um engenheiro que sabe mexer com isso? Ah, sei. Ou então até dos próprios profissionais. A gente tem um grupo no WhatsApp que são dos engenheiros aqui da cidade. Precisa de um engenheiro que mexa com tal coisa. Aí alguém um indica o outro. Então, pelo menos para minha área, falando assim, os pontos chaves é essa questão, é criar um destaque na nas redes sociais, porque querendo ou não, todo mundo hoje usa E Facebook, usa você estoura Instagram. essa bolha, né, cara? Você pode ser indicado por alguém que não. Você não precisa estar dentro daquele grupinho Sim, para ser indicado, porque alguém pode falar assim, cara, é, alguém num grupo de engenheiros fala assim, preciso de alguém nessa área aqui. E essa pessoa pode ser você e alguém que está ali dentro foi impactado por você, né? aham, é, exatamente. Aí, estando nas redes sociais, você atinge, né, exatamente esse ponto, você atinge pessoas que não são do meio, inerente da profissão. E conquistando clientes por fora, você consequentemente vai. A tendência é, se for o serviço bem feito, apesar. Não adianta ter o marketing e no final você conseguir o cliente e no final das contas você não fazer um serviço bem feito. Você tem que garantir o seu serviço. Isso aí não tem a ver com marketing, tem a ver puramente com você, Com ética, né? com ética e profissionalismo mesmo. Então, se é a coisa 100% você, não vai ser marketing, não vai ser nada que vai fazer seu serviço sair bom se você não souber fazer. Você pode ter um marketing muito legal, mas você não vai. Então, aquele que você pegou para o marketing, você não fizer bem feito, ele vai virar propaganda negativa. Então, além de você pegar o cliente fora, pelas redes sociais, você cria na cabeça daquele cliente que você é alguém e ele vai indicar e, consequentemente, vira no meio profissional e é uma bola de neve. Massa. E você pode, inclusive, usar isso, né, velho? Assim, eu fico imaginando você, enquanto engenheiro, executa um trabalho bem feito, você, enquanto profissional, faz um trabalho mega bem feito, faz com que o cliente esteja satisfeito com você e você usa isso como uma ferramenta também, né? Sim, E, e de novo, você fura a sua bolha, porque você está dentro da bolha da outra pessoa e aí você faz um trabalho bem feito para mim, eu te falo, cara, muito obrigado, o trabalho foi bem feito, isso eu recomendo. E se você tem isso em mãos e você já tem uma base, né? Você está construindo uma baita base de redes sociais, você consegue atuar em cima disso, né? Por exemplo, divulgar um mega depoimento e fura a tua bolha e você passa a estar dentro da sim, bolha da outra pessoa, né? sim, com certeza. Essa questão do depoimento é bem forte, porque qualquer pessoa falando bem de você, que não seja sua mãe, eu acho, as pessoas vão dar credibilidade. Você mostrar um serviço pronto, o resultado que você fez e a pessoa falando que gostou. É um impacto muito grande, é um convencimento muito forte Uhum. para as outras pessoas. Eu mesmo já comprei várias coisas, contratei vários serviços, porque eu vi o serviço pronto e vi pessoas indicando. Não necessariamente numa rede social, mas talvez algum amigo meu. Ó, olha isso aqui, foi o fulano que fez, é legal. Então isso é algo bem, bem legal. É que é até massa você falar assim, não necessariamente uma rede social, porque na verdade a rede social ela nada mais é do que um comportamento humano, né, velho? Então, a indicação que eu dou fora da rede social aqui, quando a gente terminar esse podcast, eu te dar uma indicação de alguma coisa, é uma indicação que poderia naturalmente acontecer lá dentro. Assim, eu tô em algum lugar, tiro uma foto e você fala assim, pô, esse lugar é bom, cara. É, exatamente. Sabe? Eu acho que é interessante, eu gosto de olhar para esse, até terminar nesse sentido assim, que a rede social nada mais é do que uma réplica do comportamento humano. E, por exemplo, você falou que existem grupos de engenheiros que se indicam entre si e se a rede social é uma réplica do comportamento humano, isso pode acontecer Em qualquer lugar. dentro das redes sociais, assim. Uhum. Não precisa ser uma sociedade secreta de engenheiros que se indicam entre si. Essas pessoas podem estar nas redes sociais e, por exemplo, eu, enquanto engenheiro, gerar um conteúdo com você que é engenheiro e falar assim, cara, ó, eu sou bom nisso, mas esse outro cara aqui é muito bom em outra coisa. E é a mesma coisa, né? Aham. Mas eu queria
primeiro te parabenizar, cara, porque, como a gente já conversou, eu acredito que uma das coisas que eu já te falei no começo foi assim, você tá ditando as regras de um jogo relacionado a marketing para engenharia no estado de Rondônia. E o meu principal foco na consultoria foi, cara, eu quero que você seja apto, que você tenha todo o combustível para fazer isso e eu tô vendo que isso tá dando certo, você tá fazendo. Então, primeiro de tudo, cara, agradeço demais a confiança, espero de verdade que tenha valido a pena essa jornada até aqui, não que a gente esteja terminando a jornada aqui, podcast não é o encerramento da consultoria, mas seria interessante, inclusive, se fosse. Quem sabe eu aplico isso nas próximas Aham. consultorias. A prova final, o É. TCC da consultoria é uma gravação de um podcast. Mas assim, e eu espero de verdade, cara, que esse papo ele tem um objetivo muito forte, que é mostrar para as pessoas que é possível fazer e, inclusive, eu lanço isso como uma pergunta: é possível fazer e vale a pena fazer, na sua opinião, até aqui? Vale, cara, com certeza. A gente já estabeleceu algumas metas de, enfim, de tudo, tanto de retorno quanto de tudo mais. Mas vale a pena, cara, porque você vê é legal quando você posta alguma coisa e vê alguém, mais que seja teu amigo, algum que trabalha com você, amigo de, enfim, de qualquer lugar. É legal quando você posta uma coisa e a pessoa te fala: "Pô, legal isso aí, cara, não sabia". É interessante. Ele falou: "Como nós estamos começando, querendo ou não, hoje, majoritariamente, as pessoas que me seguem são pessoas que eu conheço". Você está impactando o primeiro círculo de influência ali, né? Exatamente. Mas, ainda assim, é legal você ter esse feedback, de você falar alguma coisa numa rede social e a pessoa falar: "Pô, cara, legal, eu não sabia disso". É legal, então quer dizer, se eu estou impactando já pessoas que eu já conheço, tipo, elas não sabiam que eu sabia aquilo, mas já me conheciam, quando chegar em pessoas que são alheias a isso, tipo, que eu nunca ouvi falar na minha vida e que, sabe Deus, que por algum motivo chegaram em mim, no meu perfil, elas podem falar a mesma coisa, e a partir disso aí pode ser criada uma conexão bem legal. Massa. Então, que, E vale a pena. que massa ver que vale a pena e que é possível, né? Aham. Acho que o grande ponto é muita gente não começa por não achar que é possível. E eu estou muito feliz de ver que a gente está conseguindo provar que é possível. Jadson, eu queria de novo te agradecer por estar gravando esse podcast aqui num sábado. Quem está escutando esse podcast em qualquer horário, em qualquer lugar, mal sabe que a gente está gravando isso num sábado, Meio-dia. meio-dia. E, cara, deixar esse espaço aberto aqui para você falar o que você quiser e divulgar, né, como que a pessoa te acompanha. Porque a gente está falando aqui, vai que a gente não está fazendo um trabalho bem feito, né? Então, onde é que a pessoa te acha? É. E como é que ela sabe se a gente está fazendo um trabalho bem feito ou não? O espaço é seu, cara. Pode falar o que você quiser aí. Cara, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast, é bem legal divulgar, principalmente para essa questão da engenharia. Se tiver algum engenheiro ouvindo, cara, tudo que eu falei aqui é muito real. Não sei de onde você é, mas existem cidades gigantes, como existem cidades muito menores do que aqui onde eu moro, Porto Velho. Mas, cara, é o caminho, não adianta, você tem que ter um diferencial, você tem que ter alguma coisa que chame a atenção do cliente, não adianta você ser só mais uma multidão. Você tem que usar alguma coisa diferente, tem que abraçar, vestir alguma camisa que poucas pessoas vestem, não é ninguém, mas poucas pessoas vestem. E querendo ou não, eu falei lá no começo da nossa de tudo. Falei, cara, é muito difícil você encontrar uma referência de engenharia nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. É difícil. Você acha, mas são poucas. Enquanto você acha, sei lá, tipo, 10 pessoas que postam fotos de, sei lá, tipo, viagens, você acha dois engenheiros que postam algum conteúdo, alguma coisa que agregam realmente. E muitas vezes as pessoas querem saber disso. Outras elas não querem saber, mas elas não sabem que precisam saber. Você tem que mostrar aquela coisa. Isso é uma porta de entrada bem grande para você poder captar mais clientes e poder trilhar qualquer área que você quiser. Não só da engenharia, como qualquer outra profissão. Mas o conceito é esse. O conceito gira mais ou menos em torno disso. E eu falei, nós estamos começando, vai vir muita coisa nova por aí. Mas, Vídeos, curiosidades, para várias, voltado para várias. quem sabe um podcast aí, Quem né? sabe um podcast, um blog, não sei. Vários. Mas, Na cabeça tem muitas ideias ainda, mas ainda tá. e onde é que as pessoas te encontram, cara? Cara, hoje eu tô atuando principalmente no Instagram, @eng.jadson, Deixar aqui na descrição. eng.jadson. Segue lá, vai vir muita coisa. Estão planejando muita coisa legal, então a tendência é que venha e que vá melhorando com o tempo. Então é isso, pessoal. Se você chegou até aqui nesse podcast, você tem o meu muito obrigado. Se alguma coisa que a gente falou aqui foi relevante para você, cara, tira um print desse podcast, me marca no Instagram. Vamos abrir uma conversa sobre isso. Marco Jadson também, eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição do podcast.
@eng.jadson. E, de novo, meu muito obrigado, Jadson, pela gravação, pelo podcast, pelo papo, pelos insights. E, por enquanto, é isso. Até semana que vem e tchau. Valeu.